Olá, turma, tudo bem com vocês? A gente vai continuar nossas aulas através dessa gravação de vídeo, tudo bem? Olha, hoje o nosso tema especial é sobre demografia. A gente já tinha iniciado um estudo a respeito, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a demografia, especialmente a demografia da Europa, da Ásia e depois da Oceania. Vamos lá, o que é demografia, turma? A palavra demografia é uma formação etimológica aonde a palavra demo, significando povo, e grafia, significando descrição, quer falar para nós sobre como se faz a descrição de um povo. De uma forma mais técnica, ela estuda a população e as suas características, bem como sua história e a formação de um povo ou de uma sociedade. Então, olha só, nós vamos, no estudo da demografia, buscar analisar quais as características demográficas dessa população, bem como também entender qual é a importância da história desse povo na constituição de suas características. Vamos lá! Para a gente poder aprofundar um pouco mais, a gente precisa conhecer algumas informações sobre a sociedade que nós estamos estudando. Na nossa matéria, nós vamos focar sobre a demografia da Europa, da Ásia e depois da Oceania. Vamos começar pela Europa. Quando a gente fala sobre população europeia, sobre demografia da população europeia, a gente está falando sobre a demografia de uma das sociedades mais antigas, de uma das sociedades mais influentes na nossa sociedade, entre outras. Vamos lá, olha só, sobre o tamanho da Europa. A Europa, ela é um continente que tem por área 10 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem como base de referência, o Brasil, o país Brasil, tem em torno de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, se nós formos comparar Brasil com Europa, nós não somos um país muito pequeno, né? Dá para ver que nós somos quase do tamanho de todo o continente europeu. Só que a população europeia, que vive naquele território de 10 milhões de quilômetros quadrados, é de aproximadamente 750 milhões de habitantes. Isso equivale a aproximadamente 3,5 Brasis. Então nós temos dentro de um território quase do mesmo tamanho, uma população 3 vezes maior. Isso dá uma densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem por quilômetro quadrado de aproximadamente 75 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica da Europa. E uma característica muito marcante na Europa é a diversidade existente dentro daquele território. Igual nós aqui no Brasil temos diferenças entre o povo do Nordeste, o povo do Sul, o povo do Norte e o povo do Sudeste, na Europa também nós vamos ter uma grande diversidade, caracterizada pela língua. Olha aí, dentro do continente europeu nós temos diversas línguas que são divididas em grupos. O grupo das línguas latinas, formada por Portugal, Espanha, Itália, França e Romênia. Então essas 5 línguas são as línguas que compõem o grupo latino das línguas. Nós temos um outro grupo que é o grupo das línguas germânicas, que é formado por alemão, holandês e o inglês. Então essas três línguas, o alemão, o holandês e o inglês, elas provêm da origem germânica, ou seja, faz parte do grupo germânico de línguas. E por fim nós temos as línguas eslavas, do grupo eslavo, que é formada pelo russo, pelo polonês, pelo búlgaro, que são línguas de povos que estão localizados mais ao leste europeu. Então essas características linguísticas são importantes para a gente entender sobre a demografia da Europa.
Uma característica importante para a gente pensar no povo europeu é o alto desenvolvimento humano. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, dos países europeus, em média, são elevados. Isso pode ser identificado pela alta taxa de alfabetização, pela longa expectativa de vida e pela alta renda per capita da população. Então essas três características são utilizadas pela ONU para classificar as sociedades pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Então, gravando, taxa de escolaridade, taxa de expectativa de vida e, por fim, a questão da renda per capita. Essas três características são as principais para a gente identificar se um país tem um alto IDH ou um baixo IDH. Na Europa, o IDH é, em média, elevado, o que leva a população da Europa a ter uma expectativa de vida superior a 81 anos e que a grande maioria dos países vive hoje um problema que é o problema do envelhecimento da população. Essa população com uma alta expectativa de vida, unida à baixa mortalidade infantil, faz com que os países europeus hoje estejam sofrendo um problema sério, que é o problema do envelhecimento da população. Isso causa para os países europeus problemas como, por exemplo, a diminuição do crescimento da população, falta da mão de obra, isso tudo aliado à questão do alto custo de manutenção da população envelhecida. Por exemplo, questões previdenciárias sofrem na Europa um grande problema, já que a população está envelhecida, os governos precisam remodelar, ou melhor, precisam modificar as leis da Previdência para que as pessoas tenham aposentadorias mais tardiamente. Isso gera grandes revoltas, como por exemplo as revoltas que aconteceram na Grécia recentemente, onde a população não estava disposta a aceitar essas reformas da Previdência, da sociedade. Então isso tudo caracteriza para nós a Europa. Também temos na Europa o problema da fuga da população rural. A população europeia, com alto nível de desenvolvimento, tem buscado cada vez mais viver as benesses, as qualidades da vida urbana. Isso leva a população rural da Europa a sair, praticar o êxodo rural em busca de melhor condição de vida nas cidades. Isso será um grande problema na Europa, já que, com o tempo, a falta de população rural levará também à queda da produção agrícola. E sem agricultura não tem como uma sociedade sobreviver. Então é importante que a Europa se adapte a essa nova tendência e crie mecanismos de sustentar parte da população nas áreas rurais. Isso contribuirá para que a questão agrária, para que a questão agrícola na Europa não se torne um problema.